Fala, rapaziada, aqui do Telegram Geração de Valor, não tá fácil pra ninguém. MM na área. Mais uma vez falar contigo sobre liderança. Lembrando que liderar é preciso. Liderar tá no teu DNA. Liderar é pra você também. Liderar, o exercício da liderança é o que deve te mover para você se superar também. Você precisa fazer diferença na vida de alguém. Você tá aqui para isso. No primeiro momento pode ser na vida até de uma pessoa. Aí você já começa a liderar. Isso é liderar. É fazer diferença na vida de uma pessoa. É disposição de servir a partir do seu exemplo, a partir de um exemplo que você apresenta, que seja oriundo de um exercício de superação que você fez na sua vida, você já está apto a começar a liderar. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o não. Como você tem dito não para a sua equipe. De que forma você tem dado os nãos que são necessários para a sua equipe, para o seu time. Sabe que dizer não é uma arte. Muita gente pensa que o não termina numa negativa, né? Quando a gente tem que declará-lo para alguém, né? Eu gosto sempre de procurar produzir valor com o não. Né? Sempre que eu me deparo numa situação onde eu tenho que dar uma negativa para alguém, eu tenho sempre que estar atento à oportunidade que esse não me traz de gerar valor para a vida dessa pessoa que está recebendo essa negativa. Não importa qual seja o contexto, né? O não pelo não, ele é soberbo, ele é mesquinho, ele é egoísta, né? Então pensa sobre isso, começa a pensar sobre isso agora nessa reflexão que eu vou te trazer. Como é que você tem dito os seus nãos, né? Tem formas de dizer não que às vezes elas são piores do que esse não direto que simplesmente não tem propósito nenhum. Por exemplo, dizer não através de um talvez. Tem muita gente que pode estar dizendo um não nesse momento para o seu time através da palavra talvez. Cara, se você já tem certeza que precisa dizer um não por uma proposta, para algum projeto, para alguma ideia, não é? Se você já compreendeu que você tem que dizer não por uma conduta que não está sendo produtiva ali para aquele integrante do seu time, não diga talvez, né? Não diga talvez, sabe? O talvez, quando você utiliza com recorrência e o teu time percebe que esse teu talvez, ele é um não disfarçado, você vai perdendo credibilidade com o tempo. Né? E um líder que perde credibilidade, ele perde a sua força de influência, e um líder que não influencia, ele não gera valor, né? Ele não faz diferença. Então toma muito cuidado com a palavra talvez. Né? Toma muito cuidado quando você está dizendo talvez para aquilo que você já sabe que é não. Toma muito cuidado quando você está falando com uma pessoa e olhando para ela e falar, meu Deus do céu, é melhor eu falar talvez agora para deixar ela com alguma esperança sobre esse assunto. E depois eu volto a falar mais diretamente, né? Muitas vezes isso é uma maneira de você protelar um não que você precisa dizer para justamente gerar valor para aquela situação, para aquela pessoa, para aquele momento. Então cuida com o talvez. Com outro não que você deve cuidar, né? É o não porque é uma norma da empresa. Cara, você gosta de ouvir isso? Você gosta de ser atendido? Você vai num lugar, num estabelecimento comercial ou num exercício qualquer de comunicação ali e uma pessoa te diz, não, isso aqui é uma norma. Isso aqui é uma norma da empresa. Eu não posso fazer isso por você porque é uma norma da empresa. Cara, eu acho terrível isso. Sabe, o argumento, isso é uma norma da empresa, eu não vou dizer para você que em algum momento a gente não vai usar, mas, cara, na medida do possível tem que evitar isso. E quando você está se relacionando com um time, você tem que evitar de todas as formas isso aí. Tudo que vira uma norma, tudo que vira uma regra tem que ter um sentido.
Entende? A pessoa tem que compreender a regra, não acatar a regra. Porque acatar sem compreender não gera valor, né? Você não traz inspiração para um time. Você não pode cobrar um time da mesma maneira que deve ser cobrado um time quando esse time está debaixo de ordens incompreensíveis, né? Que não tenham coerência, que não tenham uma lógica. Então, cuida com o não abrupto, que eu chamo, né? O não é proibido. Né? Por exemplo, uma das poucas vezes que eu uso a palavra proibido é proibido parar de vender. Se uma pessoa perguntou, pô, mas é proibido parar de vender mesmo que seja com prejuízo? Tem gente que vende com prejuízo, Mário. Não, é claro que, óbvio que quando eu falo proibido parar de vender, tem toda uma tese por trás disso, né? E óbvio que, é claro que quando eu pressuponho venda, eu não vou pressupor nunca uma venda com prejuízo. Mas ainda assim, quando eu falo é proibido parar de vender, eu tenho uma tese, eu tenho uma explicação, né? Eu tenho cases para apresentar de negócios, de situações que avançaram, que sobreviveram num primeiro momento, depois avançaram muito mais por causa dessa premissa, por causa desse princípio, né? Então, mais do que vamos dizer assim, mais do que uma ordem, né? Mais do que uma direção, isso é um princípio proibido parar de vender. Mas o tema, que é o não, como eu dizia para vocês, ele é muito importante. Ele é muito importante quando você está se relacionando com o teu time, né? O saber dizer não também, vendendo um novo projeto. O saber dizer não, apresentando uma nova proposta. O sabendo dizer não, valorizando a proposta inicial. Por exemplo, esses dias, né, no programa de mentoria que eu entrego sobre liderança, uma pessoa tentava ali me apresentar um projeto. E o que eu tive que dizer para ela? Não posso ver seu projeto ainda. Não faz sentido eu ver teu projeto ainda, sem antes eu te entregar esse conteúdo. Sem antes você saber mais a respeito desse conteúdo que está programado para te entregar nas sessões de mentorias que eu tenho comprometido contigo. Então, o que eu procurava mostrar para a pessoa? Que eu não estava dizendo não por não estar interessado no que ela tinha para me apresentar. Eu estava vendendo para ela um não. Entende? É a competência de dizer o não vendendo o não. Eu estava mostrando para ela que o melhor para ela seria ela me apresentar esse projeto depois de passar pelo programa da mentoria. Então, pensa sempre nisso quando você estiver dizendo não. Tenha a intenção, acorde com a intenção de quando você se deparar com o desafio do não, de você gerar valor a partir dele, né? De você produzir um objetivo para a pessoa que você está dizendo não, mais relevante ainda, né? Porque às vezes a pessoa está muito bem intencionada quando está te trazendo um contraponto, quando está te trazendo uma nova ideia, né? E muitas vezes é uma ideia furada, muitas vezes é uma ideia que sai do foco, né? Que sai do propósito pelo qual vocês estão vivendo aquele projeto, mas ainda assim é muito importante você aproveitar aquele momento para mostrar que você é um líder dedicado, é um líder que se preocupa até da maneira como diz não para o teu liderado, né? Então, é dizer um não em ovos, não andando em ovos. O não precisa ser dito, às vezes de forma contundente, mas não de forma arbitrária. Não de forma arbitrária, tá? Seja influente quando você entregar o seu não. Mostre para a pessoa que o caminho que ela está propondo em algum momento, ele não é produtivo e é por isso que você está dizendo não. E que esse não que você diz é o sim que ela precisa encontrar ali na frente. É o que vai levá-la a encontrar esse sim que ela tanto procura ali na frente. Então é isso aí, galera. Uma excelente semana a todos e vamos liderar. Vamos liderar, que liderar é preciso. Grande abraço, valeu!